Não adianta, por mais que você tenha um nível de maturidade absurdo quanto mulher, e que na sua maternidade você sinta que você tem aquela segurança para dar o suporte necessário para os seus filhos, você sempre vai sentir culpa de alguma maneira, você sempre vai sentir insegurança na tomada de algumas decisões. E por aqui, uma tomada de decisão que mexeu muito comigo, que me fez eu me sentir quase que uma extraterrestre em um ambiente extremamente desconhecido, foi a decisão que eu tomei de levar a minha filha para uma outra escola que fosse bilíngue e que fica a mais ou menos é, 30 minutos de distância aqui de casa. E eu estou falando de uma escola aqui na Alemanha, que é o país que eu vivo hoje, e é onde as pessoas têm um outro hábito, digamos assim, de criar as crianças e de enviar as crianças para esse momento escolar. Minha filha está com 5 anos e esse ano ela começa o seu processo de trânsito para a escola. Então, eu estou aqui transitando de carreira e ela está transicionando de carreira e ela está transicionando da vida de uma criança pequenininha para uma criança que está crescendo e aprendendo muito mais indo para a escola. A gente está fazendo esse processo juntas e no meio de tudo isso eu tomei uma decisão que parece que foi um grande impacto entre as pessoas que eu tenho convivência aqui perto de mim, que são as pessoas que muitas são mães de coleguinhas da minha filha da creche. E esse movimento de ir para a escola é algo que está acontecendo, né, dentro do grupinho dela, um grupinho de coleguinhas que são da mesma faixa etária dela. E, enfim, a gente está pensando sobre esse processo de transicionar de creche para a escola já há mais ou menos um ano e meio, mais ou menos, né, digamos assim. Aqui na Alemanha é muito comum que as crianças frequentem a creche e a escola que sejam mais próximas de casa. E quando a gente está falando sobre isso, ser próximo de casa, é realmente muito próximo de casa mesmo. Para você ter uma ideia, aonde eu moro, eu estou olhando ali para a janela, de frente para a minha janela aqui, lateral, é uma escola. E a creche da minha filha fica a 5 minutos de casa. Então a gente desce as escadas, dobra a esquina e já está na creche dela. Geralmente, quando a criança já está próximo do período de ir para a escola, a gente recebe uma cartinha em casa, os pais recebem uma carta em casa do governo informando que essa criança pode ir visitar a escola mais próxima de casa. E no sistema aqui da educação, eles sempre enviam a gente para a escola que fica realmente muito perto de casa, porque eles têm uma crença de que a criança precisa ganhar mais essa independência de ir e vir já nessa faixa etária de 5, 6 anos, por aí. Que é uma crença, na minha visão como pedagoga, não só como mãe, como pedagoga também, que varia de criança para criança, que não necessariamente uma criança de 5, 6 anos precisa sair por aí andando sozinha, independente se ela vai só ali na esquina, porque o mundo em que a gente se encontra hoje, a gente sabe qual é esse mundo que a gente tem hoje, independente de classe social, a gente sabe que a gente se encontra em uma situação de muita insegurança, independente do país onde a gente estiver também. Aqui a gente vê menos casos como os que eu via e vivenciei enquanto eu morei no Brasil, que foi a minha vida inteira. Eu estou aqui há menos de 8 anos. Então, aqui a gente vê menos casos de, enfim, rapto, sequestro, sei quais, e outros temas relacionados a
violar os direitos das crianças. A gente vê bem menos, é bem menos divulgado, talvez, também. Mas aqui as coisas também acontecem. A gente está aqui em grupos de WhatsApp, de pais, da comunidade, e a gente vê que sempre quando acontece alguma coisa, sempre é enviado um tipo de alerta para esses grupos em que a gente faz parte aqui. E isso ajuda na comunicação e ajuda também a gente a entender o entorno de onde a gente mora. Mas o fato é que até mesmo os pais das crianças, que são os amiguinhos da minha filha, os coleguinhas da minha filha, o que eles argumentam é que quando eles eram crianças, eles iam sempre para a escola sozinhos ou em grupos, independente da faixa etária. E parece que tudo isso começa já a partir dos 6 anos mesmo, que é quando essa migração para entrar na escola já aconteceu. Então, muitas vezes, essas crianças vão se dividir em grupos ou vão procurar outras crianças para irem juntas para a escola. Algumas delas vão sozinhas, porque eu já acompanhei aqui crianças andando sozinhas aqui no entorno. Mas, na minha perspectiva, no meu olhar como pedagoga e na minha perspectiva como mãe, não vejo nenhuma necessidade da minha filha ir e voltar sozinha para a escola, sendo que eu posso acompanhá-la, sendo que eu preciso protegê-la, sendo que o mundo não é não é o mesmo mundo que a gente vê hoje, que era o mundo quando a gente era criança. Então, sim, existem alguns cuidados, algumas medidas que eu tomo e que podem soar aqui como medidas muito protetoras, extremamente protetoras de uma mãe, mas como o meu psicólogo uma vez falou, um psicólogo que eu tinha maravilhoso no Brasil, que ele falou para mim quando surgiu essa dúvida e esse sentimento de culpa de talvez estar ali tomando precauções demais nos cuidados com a minha filha, do ponto de vista de segurança, ele falou para mim: você é a mãe e você sabe o que você está sentindo. Se você, quanto mãe, não está se sentindo segura, você não consegue transmitir a segurança para sua filha. E se você não sente que a sua filha está em segurança, você tem que tomar medidas, porque você é a mãe. E foi muito importante ele ter falado isso para mim, porque antes disso, eu vivia simplesmente o sentimento de que me senti culpada por estar impedindo o crescimento e a liberdade da minha filha. Porque em algum momento da minha infância, posso dizer que eu me senti mais ou menos assim. E olha que eu nem morava tão perto assim da escola. A minha escola sempre foi um pouco mais distante. As escolas na periferia, né? Elas pode calhar de ter uma escola bem perto, de você morar bem perto da escola, mas no meu caso eu não morava perto da escola de maneira alguma. Eu tinha que andar, sei lá, uns 20, 30 minutos para chegar na escola. E na época também não tinha bicicleta, né? Eu fui ter a minha primeira bicicleta eu já estava com 25 anos. Eu acho que eu já estava com 25 anos. Foi quando eu tive a minha primeira bicicleta que eu ganhei um sorteio. Mas quando era criança eu não tive bicicleta. Então a gente fazia tudo a pé mesmo. Não tinha dinheiro de transporte para ficar pegando transporte todo dia. Então eu fazia ali o meu cardio, a minha caminhada todo dia, toda faceira. E às vezes eu tinha companhia para ir para a escola e às vezes eu não tinha. E eu já considerava o caminho assim muito, apesar de ser a luz do dia, e isso foi há muitos anos, mas apesar de eu estar ali na luz do dia, era mais tranquilo, essa questão de segurança era um pouco melhor na comunidade onde eu morava e onde a escola era. Eu não me sentia segura de ir para a escola sozinha, porque sempre tinha um acontecimento inesperado. Por exemplo, de um homem que já me seguiu quando eu estava voltando para casa, ou quando passava um carro, tinha sempre um homem falando alguma coisa para mim obscena, abrindo a janela do carro para falar alguma coisa obscena, aproveitando o fato de eu estar ali, uma menina sozinha andando para ir para a escola, de farda da escola, de mochila da escola, ou de
pessoas pararem o carro para poder pedir informação de uma maneira muito esquisita. Eu era uma criança, eu já tinha o quê? Por volta de 9 anos, uns 9 anos por aí, 9, 10 anos. Eu ia sozinha para a escola, mas muitas vezes eu podia ir sozinha só quando eu tinha o grupo para ir. E depois foi se agravando mais, porque a minha irmã não podia mais me acompanhar, que ela tinha que trabalhar para ajudar no sustento lá da casa. Os meus irmãos também estavam na escola no momento em que eu estava na escola, e eu tinha que me virar sozinha. O sentimento que eu tinha é, poxa, eu posso ir para a escola sozinha, mas não é um lugar seguro para mim. E depois de me tornar adulta e me tornar mãe, é claro que ir para a escola sozinha também não se manteve como uma ideia de segurança muito boa. E de uma maneira ou de outra, a gente sabe que muita coisa acontece quando a gente está exposto ao ambiente da rua. Mas aqui na cabeça dos alemães, que são pessoas alemãs com as quais eu converso, e aí não quero generalizar, estou falando da minha vivência, das pessoas que eu tenho contato aqui. Para essas pessoas, é super tranquilo fazer esse trânsito, dar essa caminhada. Só que assim, gente, como eu vou me sentir segura fazendo com que a minha filha esteja aqui nessa escola, se até mesmo de todos os grupos, de todas as crianças do grupo que ela faz parte, nenhuma das crianças vai estudar nessa escola? Primeiro, a primeira coisa que aconteceu aqui no meu bairro foi que a maior parte das crianças que são do grupo da minha filha, que cresceram junto com ela, estão na mesma faixa etária, os pais estão se mudando ou já se mudaram do nosso endereço aqui. Primeiro porque eu moro em uma cidade que é muito cara e eles estão ampliando a família deles e aí não moram em uma casa suficientemente grande para caber todo mundo e eles tiveram que procurar outra casa. O segundo agravante é que aqui é um dos metros quadrados mais caros da cidade, porque é um centro. E para você alugar um apartamento aqui com alguns quartos a mais, você tem que desembolsar uma boa quantia. A nossa sorte é que a gente mora em um outro sistema. O nosso aluguel aqui não é um aluguel comum. E depois, se você tiver interesse, a gente pode falar sobre isso também, como é o meu processo de moradia aqui, atual. Depois, aqui no bairro, a gente está enfrentando, por ser um lugar de centro, é claro que a gente tem acesso a situações que são mais, que geram mais problemas sociais, como, por exemplo, o uso de drogas, o uso abuso de drogas, prostituição. E, de alguma maneira, esses problemas sociais, claro que atingem a todos nós, né? Não só as pessoas que estão vivendo essa situação, infelizmente, lastimável, mas essa situação acaba envolvendo a todos nós. E, infelizmente, também, a escola fica em um pedaço aqui da rua, ocupa um espaço muito grande aqui da rua. E as pessoas vêm andando ao redor da escola e lógico que perto da escola sempre tem aqueles muros e as ruas que formam becos. E é ali que essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, que elas acabam se escondendo, se acolhendo para usar as coisas delas. E fica uma situação chata, porque é um ambiente de escola e tem as pessoas que estão ali ao redor da escola, se é que você está me entendendo, fazendo uso de substâncias.
E isso já me passa uma vibe de insegurança completa. Por isso, desde o início, quando começaram a falar sobre quando a sua filha for para a escola, ela vai para essa escola daqui, já tem uma escola aqui na frente, já é tudo mais prático. Assim, muita gente estuda nessa escola, muitas crianças. A escola cresceu nos últimos anos, mas eu, quanto mãe, não me sinto segura de estar aqui. E de colocar a minha filha nessa escola. Esses são os dois pontos que eu percebi que fizeram com que outros pais também, e mães, não viessem a colocar os filhos nessa escola. Inclusive, tem mães que eu conheço que preferiram colocar os filhos em uma escola um pouco mais distante do que essa, por conta dessa situação. E no meu caso, não foi apenas esses dois problemas, assim, não foi esse problema com a vulnerabilidade das pessoas da rua aqui, ou uso e abuso de substâncias, não só esse problema, que é um problema já grande, que me trouxe a sensação de insegurança. Foi um olhar muito mais sobre o futuro da minha filha, sobre o que eu desejo para ela, sobre o que é que a gente. O que é que eu tenho de projeto para ela. E não significa que ela vai seguir o meu projeto de ponta a ponta, mas como mãe eu tenho essa obrigatoriedade de construir uma ideia do que ela pode vir a ser na vida. Ela precisa desse direcionamento. E pensando nesse direcionamento, que eu tomei a decisão de que minha filha fosse para uma escola mais distante daqui, mas que fosse uma escola que trouxesse mais oportunidades futuras para ela, olhando para um futuro mesmo. Nós vivemos em um contexto aqui em casa, somos uma constelação onde somos um pai, uma mãe e 2 crianças. A minha filha tem um meio-irmão, eu e o pai das crianças, nós não somos casados. E isso é um tema para outros vídeos e outros vídeos. Nós temos um relacionamento, somos parceiros, mas nós não somos casados. E nessa constelação, nós somos também uma família de poliglotas. Eu falo português, o pai da minha filha fala francês. E aqui ela fala alemão. Além do mais, na escola ela vai aprender também inglês. E a minha filha, ela tem muita facilidade com idiomas. Então, para mim, foi muito nítido que eu deveria encontrar para ela uma oportunidade que fosse uma escola bilíngue. E foi por isso que, há um ano, eu pensei em como fazer isso. E neste ano se concretizou com o recebimento da confirmação da escola em que a gente matriculou ela, que é uma escola bilíngue, para que ela possa aprender tanto o idioma, que é um dos idiomas que a gente já fala em casa, e os outros idiomas, enfim, o idioma que é o idioma de onde ela nasceu, que ela nasceu aqui na Alemanha, e mais o inglês. Só que quando eu conto isso para alguns pais, na verdade que eu converso só com mães, né? Eu não fico conversando muito com pai, não. Quando eu falo sobre isso com algumas mães, no início, eu me sentia totalmente um peixe fora d'água, porque quando elas perguntavam assim, onde é que sua filha vai estudar? E eu contava do meu projeto, elas falavam assim, nossa, muito longe. Nossa, muito longe, muito... Eita, aí vai ser desafiador. Eu tô rindo porque, gente, eu venho de Salvador, da periferia de Salvador, eu venho de Itapuã, do bairro de Itapuã. E eu sempre estudei no centro. A minha universidade era em Undina, ali, Canela, no Undina, tinha vários campos, né? Eu estudei na universidade pública. E minha filha, o que são 30 minutos de bicicleta para uma pessoa que todos os dias tinha que acordar de manhã cedo,
5h30 da manhã, já estava saindo de casa para chegar na aula às 7h30 da manhã. Morava no Canela, que a aula, que a faculdade era no Canela, sabe? Pegava ônibus lotado já, que o meu ônibus já vinha lotado. Só na volta, às vezes, que eu conseguia vir sentada, que eu pegava o ônibus quase no final de linha para vir para casa. Mas eu pegava já o ônibus lotado. E aquela toda a história de um ônibus lotado, que eu não sei se você já viveu isso, mas olhe, passa a mão naquilo e senta e não sei o quê, e briga com um e briga com outro, é música alta, é gente já cheirando mal de manhã cedo. É você ali e todo mundo na luta. Todo mundo na luta. Eu na luta para ir para a faculdade e o pessoal na luta para ir trabalhar e, enfim, cada um na sua jornada ali. Sabe quanto tempo eu demorava para chegar na faculdade? Eu levava, com muita sorte, eu chegava na faculdade com 1 hora. 1 hora dentro do ônibus, com muita sorte. E eu digo com muita sorte porque às vezes o ônibus quebrava, às vezes a gente tinha blitz no meio do caminho, às vezes tinha um passageiro que brigava com o cobrador do ônibus e aí a gente precisava parar o ônibus para poder sei o quê. E era um vucu-vucu. Às vezes, assim, muitas vezes acontecia esse tipo de coisa. Era a gente subindo pela janela, era a gente se empedurando, fazendo aviãozinho porque a porta do ônibus não fechava. Era uma confusão. Eu chegava na faculdade. Agora, a minha filha, como é que ela vai para a escola dela? Qual foi a estrutura que a gente montou aqui para ela ir para a escola? Nós não temos carros. Primeiro, porque carro é muito caro. O carro em si, comprar o carro aqui na Europa, na Alemanha, não é caro. É até barato. Mas a manutenção de um carro em qualquer lugar do mundo é cara. Porque você também tem que pensar estacionamento, né? Garagem, você tem que pensar manutenção. Eu já tive carro, eu já sei que carro é muito caro. O meu companheiro também já teve carro e já sabia também que carro é muito caro. E aqui, onde a gente mora, a gente não sente a necessidade de ter um carro, porque aqui é um lugar muito central. A gente tem acesso farto aqui a ônibus, a trem, e a gente anda muito de bicicleta. Temos ciclovia aqui, ó, maravilhosas ciclovias. Inclusive, no último final de semana, a gente foi buscar morango, foi catar morango, e a gente foi de bicicleta também. A gente foi de bicicleta, felizes da vida, porque a gente tem a bicicleta elétrica. Agora, a gente investiu em 2 bicicletas elétricas, sabe? Porque a bicicleta elétrica, por conta da distância, porque a gente já carrega uma criança dentro, né? Uma criança já é pesada, minha filha já está com 25 quilos. Então, a gente carrega crianças dentro da bicicleta, então precisamos ter uma bicicleta elétrica. É um investimento tão caro quanto um carro comprar uma bicicleta, mas a manutenção é muito mais baixa. Também posso falar sobre isso se você quiser. Que é uma coisa assim, um acontecimento para mim, porque antes eu não imaginava que eu iria me transportar com bicicleta. E aí depois eu posso falar sobre os prós e os contras, que eu estou até olhando ali para o clima, e eu estou vendo o tempo todo se fechar, mas enfim. Qual é a logística que a minha filha tem para ir para a escola? Eu vou acordar ela, vou dar café da manhã a ela, vou botar ela dentro da bicicleta, que é toda coberta, e eu vou pedalar, levando ela. Ela vai ficar livre do frio, livre da chuva. Eu vou levar tudo isso, porque eu que estou pedalando, né? Mas ela não vai levar nada disso. Eu vou pedalando com ela de boa, levar ela para a escola. Ela pode até dormir, ela pode assistir alguma coisa, ela pode ouvir uma história enquanto ela está no caminho dela para a escola. Qual a dificuldade disso? E eu vou chegar, vou deixar ela na escola e eu vou seguir a minha rotina desenfreada, porque a rotina da gente não é calminha por aqui. E aí vou deixar ela na escola e tudo bem, tudo certo. Na volta, a mesma coisa. Passo lá, pego ela, trago para casa. Ela vem como se ela tivesse uma carruagem. Ela vai estar como se ela estivesse numa carruagem. Qual a dificuldade disso? Nenhuma, honestamente. Mas falar sobre isso parecia um tabu para mim. Toda vez que eu falava, tentava falar. Deixa eu beber um pouquinho de água, eu tô com sede. Tô gravando vídeo. Toda vez que eu tentava falar sobre isso, que eu tento falar sobre isso, até
com pessoas novas, né, contando. Agora eu já estou mais acostumada. Mas era como assim um banho de água fria. Nossa, mas é muito longe. Como você vai botar sua filha na escola tão longe? Para que isso? E aí já vinha também algumas espécies de críticas. E o meu lado materno, inseguro, me dizendo: talvez esse negócio não vai dar certo. Não seria melhor você pensar em uma alternativa como a maioria das pessoas pensam, porque você é uma pessoa que só quer fazer tudo diferente? Essas perguntinhas que vinham na minha cabeça. Você só quer ser diferentona, só quer ser. Porque a sua filha pode estudar em qualquer escola, ela já está na Europa, ela já nasceu aqui, ela já está, já, ela já tem o poder. E você quer dar mais poder de ela poder crescer falando idiomas fluentemente, coisa que você não fez, que não foi possível fazer com você. Aí você quer fazer isso porque você acha que você está no direito de fazer isso. Você é muito diferente mesmo. Repensa isso aí. E de tanto eu repensar, eu lembrei do meu psicólogo e eu falei, não, a decisão é minha e vai ser isso. Até mesmo o próprio pai dela duvidou dessa decisão. E eu tive que assumir que a responsabilidade cabal de levar a minha filha para a creche, levar a minha filha para a escola, trazer a minha filha da escola, vai ser minha. Quem vai ter que acordar cedo, quem vai embaixo de chuva, na neve a gente vai ter que dar outro jeito, porque pedalar na neve é um pouco mais complicado. A gente dividiu o seguinte, eu me responsabilizo por isso, situações de emergência, ele é responsável por buscar e trazer, e quando tiver alguma outra situação, mais assim como neve e tudo mais, aí eu vou de ônibus ou vou de trem, que podemos também fazer isso, ir de ônibus ou de trem. Só que a demora de ônibus e de trem é quase a mesma do que indo pedalando de bicicleta. Então não vale a pena para mim. Para mim vale muito a pena fazer esse trânsito de bicicleta, porque para mim eu amo andar de bicicleta, inclusive bicicleta para mim se tornou o meu esporte preferido. Eu não pratico muito fora, só para transportar as crianças para ir para um lugar para o outro. Eu evito ao máximo pegar transporte público, mesmo o transporte público daqui tendo qualidade, porque eu gosto de ir de bicicleta, eu gosto de fazer tudo de bicicleta. Além do mais, me gera uma economia enorme, porque apesar do transporte público aqui ser bastante ter uma qualidade, mas a gente tem que há de convir que a gente está vivendo uma situação assim financeira no mundo onde tudo está inflacionado e o transporte público aqui deu uma inflacionada legal. O preço do cartão mensal aqui tá uma coisa assim estrondosa. E você gastar esse dinheiro quando você pode pegar uma bicicleta e se movimentar e você está ali contribuindo para a sua saúde, além de estar contribuindo para a natureza, porque você não está poluindo o meio ambiente, e está economizando, né? Está contribuindo para a sua saúde financeira também. Então, tudo isso me levou a tomar essa decisão de ter essa estrutura de bicicleta e de levar minha filha para a escola de bicicleta. E quando é que isso vai começar? Tudo isso, essa aventura de levar e buscar minha filha de bicicleta vai começar. Agora, em agosto, eu vou documentar essa jornada com vocês, também faz parte da minha jornada. Por quê? A ida da minha filha para a escola, para essa escola, veio combinada da minha transição de carreira, como eu falei. E na minha transição de carreira, no mesmo período quase que a minha filha vai começar na escola, eu vou começar um curso de preparação para a escola que eu vou, que eu também vou para a escola. Eu também vou para a escola e possivelmente eu vou entrar na escola novamente aos 43 anos de idade. Diga aí, diga aí. Aos 43 anos eu vou possivelmente voltar para a escola. E eu vou, claro, compartilhar todas essas coisas por aqui. O resumo da ópera aqui é o seguinte: você é a mãe, você decide. Se você sente culpa, lembra disso que eu acabei de trocar essa experiência com você aqui. Se acontecer alguma coisa com a sua filha,
você vai se sentir muito culpada com a sua criança. Eu tenho uma filha, mas não sei se você tem filha, filhos. Conta aqui para mim nos comentários. Eu vou me sentir extremamente culpada de não ter tomado as precauções que eu, como mãe, acreditavam que eram importantes de tomar. E ninguém vai devolver essa responsabilidade de você ter tomado uma atitude perante aos seus sentimentos como mãe, se alguma coisa ruim acontecer. Então, se acolha e veja o seguinte: a decisão é sua, tudo dialogado. Se você tiver um parceiro, uma parceira, você tem que dialogar com a pessoa que está com você, que também é responsável pela criança. Mas se você tem uma decisão e você sabe que aquilo vai ser bom, você idealiza e enxerga que aquilo vai ser bom para o futuro da sua criança, faça. Não titubeie, não se balance, não vá aderir a esse negócio de sentir culpa, porque a culpa, amor, é uma coisa que a gente tem independente do momento que a gente estiver na nossa maternidade. Se tornou mãe, nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. E a culpa, baseado na insegurança, baseado na incerteza, é algo que vai estar sempre ali, lado a lado da nossa maternidade. E a gente sempre vai ter dúvidas sobre se o que a gente está fazendo é algo que realmente é positivo para a nossa família, para a nossa criança, ou não. E por mais que você se sinta um peixe fora d'água, um extraterrestre, que você acha que você está nadando sempre na contramão do que as outras pessoas estão fazendo com seus filhos, não esqueça disso. Você é a mãe. E a decisão tem que ser baseada naquilo que você se sente segura, que você acredita que vai dar certo, sim. Porque lá na frente, se não der certo, você também vai ser a mãe de dizer: não deu certo, eu agi errado, eu fiz dessa maneira. Mas você vai ter a certeza de que você garantiu princípios básicos que têm relação com a segurança, o cuidado e a proteção da sua criança. Esse foi o vídeo de hoje. Escreve aqui nos comentários se fez algum sentido para você. E eu te vejo nos próximos.